Bom dia! Hoje o tema é sobre Leviatã. Quem é esse monstro do mar tão misterioso? Leviatã nasceu de uma mitologia, né, fenícia e babilônica. Os navegantes daquela época acreditavam que existia um monstro do mar que fazia com que os barcos, as caravelas fossem desviadas do seu caminho, fossem afundadas mesmo quando o mar estava muito agitado. E aí, né, nessa sessão que nós, né, estamos falando sobre principados, potestades, tronos e dominadores, a gente acredita que a entidade do mal, que esse mal que o próprio Deus criou, né, ele pode vir nessa forma de crocodilo, de dragão, de serpente. Então, essa seria a forma mais comum que ele se materializa. Mas a gente sabe, né, que tudo aquilo que Deus criou, né, todos os anjos caídos, todos os anjos do Senhor, eles são espírito, eles não têm alma e nem corpo. E por isso eles podem ser o que eles quiserem. Então, no nosso estudo de hoje, quando a gente fala sobre o Leviatã, ele seria o próprio caos, o próprio mal, né, em forma desse monstro marinho. Se alguém já viu ou não esse monstro, a gente não consegue saber, mas é muito provável, por isso que eles criaram essas características. Então, para quem tem uma visão aberta, Leviatã sempre vai ser um dragão, uma serpente, um crocodilo. Então, para quem, né, tem esse dom de ver o mundo espiritual, se você vê algo parecido na sua empresa, na sua casa, na sua igreja, ou em qualquer estabelecimento que você for, é o Leviatã. E o que é Leviatã? Leviatã é um principado, porque ele rege território, como o mar. Ele não ficava no mar naquela época, era territorial. Hoje ele pode ficar onde ele quiser, porque naquela época era conveniente estar no mar. Era onde mais as pessoas ficavam, demorava meses, anos uma viagem marítima. Então ele ficava ali, porque o Senhor determinou todas as coisas. Agora hoje não, hoje ele pode estar em qualquer lugar. É espiritual. Então, essa entidade do mal espiritualmente pode estar em qualquer lugar de forma territorial. Ela não vai estar de uma forma a influenciar uma única pessoa. Ela vai influenciar o território daquela pessoa. Ela vai influenciar áreas para pegar o maior número possível de pessoas com as características do mal. É um principado extremamente poderoso, onde só o Senhor pode combatê-lo. Como nós podemos combater Leviatã? Nós não podemos combater Leviatã, não podemos. Quem pode é só o Senhor. Porque as nossas atitudes, mesmo que sejam contrárias à de Leviatã, nós não vamos conseguir combatê-lo. É o Senhor quem pode paralisá-lo, resisti-lo. É só o Senhor. Ou tirá-lo daquela situação. Através do quê? Oração. Mas não é uma oração individual, é uma oração coletiva, é um trabalho de irmãos em Cristo, coletivo, para tirar Leviatã daquele território. Amém? Existem muitos versículos na Bíblia que falam sobre Leviatã, mas especificamente usando o nome Leviatã, são 5 versículos na Bíblia que falam sobre isso. E quais seriam esses versículos? Estaria em Jó 41, onde o capítulo inteiro fala sobre Leviatã. Em Jó 3:8 também fala sobre Leviatã. Salmos 74:14 também fala sobre ele. Isaías 27:1, falando que sobre o último dia, né? Aqui referindo-se ao final do mundo, onde o Senhor destruirá Leviatã. E também fala no Salmo 104:26, falando que foi o próprio Deus que formou Leviatã. Assim como o mar, né, da onde surgiu o Leviatã, o Senhor o criou para isso, né, naquela época, para que fosse o caos marítimo, e hoje ele se tornou o caos, né, em qualquer lugar onde ele estiver, onde esses principados se fizer presente. Assim como o mar, ele é indomável. O mar, ele é indomável. E aí você fala, qual é a principal característica, né, de um ambiente influenciado por Leviatã? É essa questão de pessoas que são indomáveis, pessoas orgulhosas. No último versículo, no capítulo 41 de Jó, diz que a maior característica de Leviatã é o orgulho. Então, se você nunca leu, lê o capítulo 41 de Jó inteiro, que é onde descreve Leviatã. Quem poderá pescá-lo? Quem poderá domesticá-lo?
né? Ele fala tudo numa figura de linguagem, mas para a gente entender que quem está sob a influência desse principado são pessoas orgulhosas, pessoas que acreditam que tudo que ela faz está correto, pessoas que não ouvem conselhos, pessoas teimosas, né? Mas o orgulho é a principal característica do Leviatã. Então, quem poderá com ele? Quem? Só o Senhor dos Exércitos. Ninguém consegue, né, fazer com que uma pessoa deixe de ser orgulhosa se ela está sob essa influência desse principado. Só o Senhor pode mexer naquela situação. Então, o orgulho, o Leviatã, ele desperta esse orgulho no homem. E como é que uma pessoa, principalmente, né, ela consegue ser acometida de Leviatã? Como é que ele faz, né? Porque ele é uma serpente, então ele age de uma forma extremamente sedutora para que a pessoa fique sob a influência dele. Quais são os principais... qual é o principal instrumento que esse principado usa? Primeiro, o dinheiro. Segundo, o poder. O dinheiro e o poder auxiliam ele a tornar aquele ambiente influenciado por Leviatã. Eu sei que tem muita gente já pensando, né, nas pessoas que conhecem, nos ambientes de trabalho, às vezes não é uma empresa inteira, às vezes são setores, né, na sua casa, na sua família, na sua igreja. E aí eu falo, né, quais seriam essas características de Leviatã para que a gente possa entender, né, como que ele age, né? As características são, número 1, orgulhoso. Ambientes orgulhosos, onde não é só o líder que é orgulhoso, as pessoas se tornam orgulhosas. 2, desordem. E aí vem uma grande diferença. Existem pessoas orgulhosas, mas que são extremamente organizadas. Mas quando a pessoa é orgulhosa e ela anda numa desordem, quando ela anda numa desordem, o espírito de Leviatã já está atuando. Porque as coisas de Deus têm ordem, está escrito na palavra. Então, quando existe uma desordem, o espírito já está atuando. Amém? Então, empresas que não têm cronograma, igrejas que não têm cronograma, onde você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas está tudo bem, porque você prega esse imediatismo, você prega essa desordem organizada, sabe? Aquelas pessoas que não tem nada organizado, mas prega como se tudo tivesse sob controle. Sabe assim? E ainda tem pessoas, no caso de igrejas, que, mas é Deus quem vê, é Deus quem faz, é Deus quem... Mas Deus é um Deus organizado. Ele não vai te entregar algo para amanhã. Sabe? Se ele quer verdadeiramente uma gestão, né, de pessoas, e ele é, né, um pastor, que ele lidera um rebanho de ovelhas, ele quer tudo organizado, ele sabe o dia de amanhã. Amém? Então a pessoa ela é desorganizada e ela ainda arruma desculpa para desorganização. 3, são pessoas indomáveis. Igual a criatura do mar. O mar é indomável. Você não se joga no mar, ele é indomável. Então são pessoas indomáveis. Sempre o que ela acha tá certo, sempre o que ela quer tem razão. Sempre. São pessoas indomáveis. Amém? 4, intimidador. São pessoas que você tem às vezes receio de conversar. Você tem medo de chegar perto. Você fala, não vou falar porque... Nossa, eu tenho um pouco de medo. Não vou falar porque, sabe, ele sempre acha que ele tá certo. Eu não vou fazer porque... Intimidador. Então, número 1, orgulhoso. 2, desordem. 3, indomável. São pessoas indomáveis, geralmente não gostam de muita conversa. É só ela que fala e o que ela acha tá certo. 4, intimidador. Pessoas que te intimidam. 5, resistência à correção. O Leviatã, ele não gosta de nada organizado, né? Porque ele gera o caos, mas ele também não aceita ser corrigido. É sempre do jeito dele. Número 6, despreza algo que venha do humano, qualquer poder humano. Ou seja, ele despreza um conselho, ele despreza uma ideia. Tudo é desprezado, porque mesmo na desordem, ele acredita que a desordem está correta. E ele influencia ambientes, empresas inteiras ficam desorganizadas. Aí os funcionários começam a ficar orgulhosos. Aí ninguém quer sentar para conversar e resolver porque ninguém quer ser exortado. Amém? Esse principado rege hoje grande parte dos países. Esse principado hoje, né, principalmente aqui no Brasil, onde as coisas são feitas de forma leviana. Sabe essa expressão? Por quê? Porque nada é feito com excelência. Infelizmente está acometendo as nossas igrejas que não querem fazer nada com excelência para o Senhor. As coisas de Deus têm que ser feitas com excelência e organização.
Então, nós precisamos entender que tudo que vem sendo feito de qualquer jeito, sabe, na bagunça, porque existe um certo ar de orgulho, eu sei, eu posso, eu já conheço a palavra, sabe? Pessoas assim que acham que nunca, não precisam estudar mais, sabe? O orgulho beira uma prepotência, sabe? Tudo isso é Leviatã dentro dos ambientes, famílias inteiras, onde, né, pais, filhos são assim, não, aquela famosa frase, eu sou assim, nasci assim, não vou mudar, eu sou desorganizado, tá tudo assim, mas eu não vou mudar. Leviatã. E aqui, né, tem uma grande chave espiritual. Só Deus pode limitar, conter ou destruir Leviatã. Só Deus pode fazer isso. Esse monstro marítimo que as pessoas viam, tinham pavor dele, porque quando eles estavam no mar, o mar ia ficar o caos, a desordem. E quem pode destruir Leviatã? Existe um orgulho de que todas as vezes, né, que os barcos, que as pessoas estavam no mar, ele sempre ia conseguir destruir. E o que ele fazia? Ele influenciava, gerando um orgulho no marinheiro. Ah, essa tempestade eu consigo. Ah, isso é fácil. E eles não se organizavam para estarem no mar. Era uma forma, né, de Deus provar as pessoas, os corações, para saber se você ia fazer tudo com excelência, para saber se, quando Deus te deu uma missão para ir, né, para determinado lugar, se você ia fazer aquilo baseado na fé. Então nós precisamos entender que tudo precisa ser baseado naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor ordena, e não naquilo que nós achamos mais fácil, mais difícil, conveniente. Nós não podemos viver na conveniência daquilo que nós já sabemos, daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já vivemos, porque nós estamos sendo levianos com as coisas de Deus. As coisas de Deus precisam ser feitas com excelência. Então tudo precisa ser estudado, tudo precisa estar debaixo da nuvem do Senhor. Se tudo é feito de qualquer jeito, nós estamos sendo influenciados por esse principado de Leviatã. E em regra ele influencia, como eu disse, territórios. Então, um líder já começa a fazer as coisas de qualquer jeito, os seus liderados começam a fazer de qualquer jeito. É aquele famoso, 10 minutinhos antes a gente resolve, sabe, nas empresas, na hora da apresentação, eu venho meia hora antes e faço. Leviatã, Leviatã, tudo precisa ser feito com excelência. Amém? Então, hoje o tema foi esse, Leviatã. Fiquem com Deus.